Irmãos, é o seguinte, então estamos ainda aqui na 31ª semana dessa meditação de provérbios, e Deus me mostrou aqui algumas coisas dentro desse provérbio 31, o qual é recheado de coisas para realmente inspirar as mulheres, né, na questão dos afazeres, dos deveres que uma mulher, conforme o coração de Deus, como está aqui trazendo esse entendimento, através dessa mãe, desse rei Lemuel, certamente aqui o que ela está ensinando aqui às mulheres realmente vem a partir dela mesma. A gente tende a para ter esse entendimento que é uma mulher sábia, uma mulher que está aí na direção do Senhor, não é uma mulher qualquer. Então ela está ensinando aí um caminho bom para que todas as mulheres possam se espelhar nesses conselhos. Mas, como eu conversei com o pastor, pouca coisa talvez aproveitaria para a gente, mas talvez não, talvez entendendo esses propósitos que é ensinado aqui em relação ao Lemuel. E certamente eu refletindo, Deus me mostrou o seguinte, que ela não está não só ensinando o filho a se manter longe dessas questões da bebida e dessa questão de mulheres, certamente está se referindo aí a uma pessoa dada à boemia, né? E certamente se ela deu o conselho porque ele estava trilhando esse caminho, né? Então, muitas vezes a gente vê a questão, como está falando aqui, ela está falando, preservando o futuro dele, preservando a integridade dele, a família dele, mas também ela está dando um conselho propício aqui, que uma mulher de Deus deve se atentar para isso, né? Ela está ensinando o filho dela, não só se apartar dessas coisas, mas também fazer o bem. Fazer o bem, né? E como a igreja tem trabalhado nessas meditações, o que o pastor tem nos trazido ultimamente, em relação a esse foco que a igreja tem tomado para as obras, né? Como o trabalho aí pela Irmã América, né? Através da Diaconisa América, da Cesta do Amor, né? Esse propósito que veio através de Nazilene aí também de ajudar essas pessoas. Já tem mais uma pessoa, segundo ela falou, que está nessa mira também de ser alcançada. Então, encontrei esses conselhos nesse provérbio 31, que eu vi aqui a partir do 4, onde ele diz, ela deixando as partes anteriores, né, para endossar isso que eu estou falando a partir do verso 5, né? Aí diz, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Aí diz no 5 assim, para que bebendo se esqueça da lei e perverta o direito dos aflitos. Aí já entra a questão, ela estava preocupada com o comportamento dele em relação às obrigações que ele tem como autoridade, como rei. E aí ela já colocou aí em questão os aflitos. Então, muitas vezes, esses aflitos também vai chegar em nossas mãos. E a gente tem que estar preocupado com esses aflitos. E aí, bote no 6, por favor. Dai bebida forte. Não, no 6 não. Aí vamos aqui agora pro 8. Aí ela dá mais esse conselho aqui, ó. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca a favor do mudo. Aquele que não tem oportunidade de falar, talvez não seja o mudo literalmente, mas aquele que está emudecido pelas situações, pelas opressões que muitas vezes circunda o servo de Deus em qualquer lugar, né? Então, se você tem essa oportunidade de se levantar em socorro, levante. Então ela não só deu conselho a ele em relação a se preservar da bebida e talvez das mulheres estranhas, talvez das mulheres que iam levar ele à destruição, mas ela se preocupou também em aconselhar ele em fazer o bem e cuidar dessa situação aí. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Então,
ela se preocupou não só com ele, mas se preocupou em ensinar ele a fazer o bem. Pois então, meus irmãos, então, coloque no 9, por favor. Aí diz também: abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Olha aí mais uma vez, né? Ela se preocupou com essa questão toda, né? Eu vi uma meditação que fala a respeito desse provérbio, e aí se você for meditar em tudo que é colocado aí, essa mulher realmente é uma mulher moderna, né? Porque fala tudo que a mulher hoje faz, né? Corretora de imóvel, empreendedora, empresária. Então, isso aí precede ao movimento feminista, né? Que veio com a revolução, colocando as mulheres na área de trabalho. Lá, Deus já tinha dado essa autorização. E muitas vezes o povo aí dado inteligente, sábio, né? Coloca os crentes como retrógrado, mas Deus aí há muitos anos atrás já tinha dado essa autorização à mulher ser empreendedora, ser corajosa, ser atuante. Tem citações aí que remete a ela praticamente como uma corretora de imóveis, compra, né? Vende, viaja. Então Deus é tremendo, né? Então muitos têm os crentes como pessoas atrasadas, retrógradas, mas a Bíblia nos dá toda essa modernidade já desde aí. Então no 9 diz assim: abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Como podemos nos declarar que somos servos de Deus se nós não nos preocupamos em fazer justiça? Se muitas vezes nós procuramos ignorar situações como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Ou seja, essa questão não me atingiu, não chegou à minha casa, eu não tenho nada a ver com isso. Não, temos sim. A gente estaria pecando por omissão em muitas situações, seja em qualquer lugar, seja no trabalho, numa causa que você vai ver uma situação de injustiça e você vai se calar. Você podia evitar, às vezes, de um colega ser punido, penalizado, porque você viu que não foi ele o culpado por determinada situação. Então, nessas horas, a gente tem que estar lembrando das palavras de Deus para saber que posição nós devemos tomar. Porque eu não acredito que eu possa me declarar um servo de Deus sendo uma pessoa injusta, sendo uma pessoa que não tenha cuidado de aplicar justiça em tudo que chega às minhas mãos. Eu não posso, meus irmãos, me reconhecer como cristão em determinadas situações. Então a gente tem que meditar o que chega às nossas mãos, se é para tomar conta, se é para ser dividido. Será que eu vou dividir em partes iguais? Ou como diz o ditado popular, farinha pouco, meu pirão primeiro. Ou como diz os antigos, Mateus primeiro dos meus. Então a gente tem que estar sempre meditando, né? Seja o que chegar em nossas mãos, seja o que for, seja um pedaço de pão, seja 1 milhão. Como eu disse a um amigo recentemente, ele falou da questão de crentes na política, que ele iria se corromper. Eu falo, essa obrigação não é minha de fiscalizar, cada um vai prestar conta a Deus. Mas o que se corrompe por 1 milhão, se corrompe no petrolão, se corrompe também numa banca, num vendedor de doce, no meu trabalho, eu posso ser corrompido. E talvez o meu inferno não vai ser melhor do que aquele que roubou 1 bilhão da Petrobras e por aí vai. Então a gente tem que estar aplicando justiça que Deus espera que nós apliquemos, o tempo todo, irmãos. É o tempo todo. Então isso vem muito de educação de berço também. Ele diz do ser honesto, como meus pais ensinavam, dá com a mão direita que a esquerda não veja, né? Procura fazer o bem, procura ser justo. Então são tipos de ensinamentos que vêm de Deus, a gente não sabe, mas muitos pais às vezes são direcionados pelo próprio Espírito Santo mesmo, ele ainda não sabendo, como o irmão que cantou aqui, Pereira, aquele que cantou, o amigo nosso. Se você perguntar acerca da esposa dele, dos filhos dele, ele vai dizer a vocês, eles são uma bênção, são servos de Deus. Minha esposa mesmo, eu nunca vi crente tão fervorosa como ela, mas isso é no coração dele, infelizmente, mas ele crê. Então, vamos procurar, meus irmãos, olhar pelo lado, como traz essa meditação aí. Abre a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados.
A justiça é em todo instante, é em todas as coisas. Se eu posso fazer o bem, porque eu retenho a minha mão. Se eu posso dizer a verdade, porque eu vou me omitir. E achar que eu me omitindo, eu não estou mentindo, eu não estou fazendo mal a ninguém. A omissão também é pecado. A omissão também vai ser cobrado pela omissão, entendeu? Certamente aquele samaritano que estava ali precisando de ajuda, quando as autoridades ali eclesiásticas passou, certamente eles, no subconsciente deles, eles queriam acreditar que não tinha visto, para se isentar daquela culpa. Então muitas vezes a gente procura nos autoindulgenciar, procurar desculpa com nós mesmos, e nós sabemos no fundo do coração que estamos errados. Porque na hora que nós colocamos a cabeça no travesseiro, aí Deus fala. E novamente nós nos levantamos no outro dia disposto a nos auto-indulgenciar e continuar nos mesmos erros. Então, eu falei com o pastor e ele tinha falado, parece que o assunto é mais aí para as mulheres, mas os conselhos que essa mãe deu aí, não foi só para preservar o filho dela da destruição das mulheres imorais, da bebida. Certamente era um homem dado a esse tipo de prática, senão ela não teria dado esses conselhos. Mas ela se preocupou com os necessitados. Ela se preocupou de dar esse entendimento a ele, para que ele aprendesse isso. Ela não se preocupou com o mal que aquela prática estava fazendo apenas a ele, mas o que poderia levar ao endurecimento do coração dele, ele não praticar a justiça, não se preocupar com os necessitados. Então, abra a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. E aí, será que nós temos abrido a boca? Será que esse conselho que foi dado a Lemuel serve para a gente? Abrir a boca a favor do mundo pela causa de todos que são designados à destruição. E nós iremos nos levantar, meus irmãos, e declarar, abrir a boca e tomar posição. Porque muitas vezes nós recuamos preocupados do que o irmão A, ou B, ou C vai achar, e de desagradar, e nós deixamos de fazer alguma coisa que vai alegrar muito o coração de Deus. Fazer o que tem que ser feito, não nos calar diante da injustiça, seja de qualquer lugar. E muitas vezes nós nos optamos por nos emudecer, e quando Deus esperava que a gente falasse alguma coisa. Volta mais um pouquinho. Volta para o 5, por favor. Aí no 5, para que bebendo, olha a preocupação dela, para que bebendo se esqueça da lei e perverta o direito de todos os aflitos, perverter o direito dos aflitos. Ela se preocupou com isso. Mas agora reflita comigo, o que é embriaga? Será que é só a bebida? Muitos têm se embriagado com outras coisas, né? Tem várias situações que embriagam a pessoa, né? Então, muitas vezes, quando eu era bem novo, adolescente, eu li uma matéria na revista Isto É, eu nunca esqueci dessa matéria, e essa matéria falava dos pequenos poderes. Pessoas que em determinados cargos, determinadas situações, principalmente você vê isso muito em órgãos públicos, né? E ele se prevalece daquela posição para massacrar a pessoa. Você vê que ele tem prazer naquilo. Ele tem a condição de liberar a situação que você precisa, mas primeiro ele vai massacrar. Um porteiro, você chega ali, vai procurar um atendimento e tal, e ele tem a resposta, mas ele se prevalece daquilo. Perverte o direito, perverte as situações, para, em vez de ajudar, transtornar mais ainda a vida de quem às vezes precisa de socorro. Por favor, coloca no 20, abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Será que estamos fazendo isso? Abrindo nossas mãos ao pobre, estendendo nossas mãos aos necessitados, ou estamos retendo? Muitas vezes Deus nos coloca em situações
para que a gente realmente mostre o quanto nós servimos a Ele, né? Mas nós fechamos nossas mãos, não abrimos nossas mãos e nem estendemos elas aos necessitados. E mais uma vez, o que é que nós fazemos? Nos auto-indulgenciamos. Nós procuramos nos auto-indulgenciar dos nossos erros. E eu acredito que a verdadeira busca por Cristo Jesus é reconhecendo cada falha, não importa o tamanho. Porque nessas situações nós procuramos nos perdoar dessas falhas. Nós procuramos justificar nossos erros com outros erros até. E quanto mais fácil, Deus, né, já deixou pronto, quero arrepender. Realmente eu errei, peço perdão. Isso às vezes estava na garganta do ser humano. Pedir perdão, porque o perdoar é um ato, né, que traz boas referências, né? Nós perdoamos, eu perdoo. Eu pedi perdão, aí realmente dói. Reconheci que errei, peço perdão. Às vezes estava na garganta, né? E é duro sair. Então, esse provérbio aí tem me trazido essa reflexão. O conselho que essa mãe deu para o filho, ela não só se preocupou com ele, não se preocupou somente com o futuro, com o reino dele, ela se preocupou com o mal que ele podia fazer às pessoas, com o bem que ele poderia deixar de fazer, buscando o quê? Ensinar que ele tem que abrir a mão ao pobre e estender as suas mãos aos necessitados. E como falou no interior, a questão da justiça, né? Aplicar a justiça. Ela se preocupou muito com isso. Mais uma vez eu pergunto, o que vem às nossas mãos? Para nós dividirmos, nós dividimos com equidade? Separamos a melhor parte do que foi chegado às nossas mãos, para dividir com o nosso familiar, com o nosso irmão, com o nosso vizinho, seja onde for. Será que temos esse sentimento? Recebemos aquele cesto de laranja, vamos tirar logo as melhores para depois ver o que faz com o restante. Então, em todas as coisas, meu amigo. É como eu falei, né? Seja no pouco, seja no muito. Tem que ser cristão. Tem que ser na essência. Então, Deus tem que me incomodado nessa questão, que eu vinha meditando. Eu não sabia que ia trazer para esse caminho. E Deus me confirmou, porque o que é que acontece é o seguinte: essa questão de eu ser cristão, mas não ser justo, eu acho que vai ter alguma coisa que não vai estar encaixando. O princípio da justiça tem que estar inserido no cristianismo. Então, que tudo que chega em nossas mãos a gente possa repartir com equidade, seja o que for. Não importa se seja milhões, não importa se seja algumas balas, não importa se seja algumas frutas, separar as estragadas para o meu irmão e ficar para melhor. Não. Pelo contrário, se você não for capaz de abrir mão, deixa dividir com equidade. Aí sim você vai estar mostrando que a essência de Cristo vai estar em você. Porque se for na base do farinha pouco do meu pirão primeiro, do Mateus primeiro dos meus, como os antigos falavam, eu acho que aí não vai ter a aprovação de Cristo em nossas vidas, né? Então eu queria encerrar com isso, meus irmãos. Pedir que Deus nos traga essa reflexão acerca do que é justo. Do que é justo. E muitas vezes a gente tem que perder. A palavra nos ensina. Muitas das vezes a gente tem que perder, não é isso? E aí Deus estará nos contemplando com o que é de direito. É isso que eu creio. E é isso que eu peço ao Senhor Jesus, que possa colocar essa reflexão no coração dos nossos irmãos. Eu agradeço desde a oportunidade e deixo a oportunidade para um grupo de louvor. Podeis assentar. A graça e a paz em nome de Jesus Cristo.
E aí, varão? Como é que tá? Amém. Graças a Deus. Amém. Mas Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Eu vou pedir de forma encarecida aos irmãos que estão lá no fundão, aproximem-se, por favor. E Geisa, é o seguinte, você vai participar de uma aula ali, ó, com o irmão Henrique, viu? Novos decididos, aí você vai participar com ele ali. Venha por aqui mesmo, é agora. Henrique, vai mais uma irmã em Geisa aí, viu? Vai ser aonde, Henrique? Lá na sala, é? Tá lá, né? Então pronto. Amém? Amém. Vamos lá para os avisos, né? Terceiro PJA, amém? Louvando a Deus que liberta, ao Deus que liberta. Diz aí como é que chama aqui que eu esqueci? A divisa, não é isso o tema? A divisa. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Atos 16 e 25. Amém? Qual é o tema? Que liberta. Amém. Então vai ser mais uma noite de adoração a Deus, amém? Uma noite de louvor. Vamos estar convidando os jovens aí, os adolescentes e os adultos para estarem participando, amém? Desse projeto, né? Que é muito bom para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Na quinta-feira, o culto com a missionária Verônica, o culto da família, amém? Na sexta-feira, o culto do Busca do Espírito Santo com o nosso irmão Josué, sua esposa Nazilene e a missionária Indirá, em nome de Jesus Cristo. Então nós estaremos aqui buscando a face do Senhor, buscando o Espírito Santo de Deus, nos enchendo dele, amém? Para sermos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Foi nesse momento aí, ó, pela meia-noite, quando eles oravam e cantavam o sobrenatural de Deus, amém? Aleluia! Chegou àquele lugar e as cadeias se abriram, amém? Aleluia! E ali diz que eles escutavam o quê? Os presos escutavam um barulho, eles escutaram um barulho e foi a presença do Espírito Santo, Shekinah de Deus, poder de Deus, amém? Aleluia! E houve salvação naquele dia, não foi? Houve salvação, amém? Vamos andar contra o horário. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé e virassem para o lado de lá, estendessem suas mãos para o lado aí do cacau aí, em nome de Jesus Cristo, amém? Nós vamos levantar aí um clamor em nome de Jesus, amém? Santo Deus de Israel, Pai, nós assim apresentamos este local, Senhor. Ó Deus, apresentamos esta localidade, a ladeira do Cacau, Senhor. O Senhor, chegou há poucos instantes notícias, ó Deus, de morte, ó Deus, vinda deste lugar, Senhor. Pai, eu quero antes de mais nada dizer, Senhor Deus, que a igreja do Senhor, meu Deus, tem se levantado, ó Deus, tem pregado o seu evangelho, ó Deus, tem convidado as pessoas, meu Pai, a se renderem ao Senhor, ó Deus. Mas, Senhor, o que nós podemos fazer é aí, Senhor. Sabemos que o resultado vem do Senhor, Pai, mas também do outro lado existe, ó Deus, a questão chamada livre-arbítrio, que fica, ó Deus, com aqueles que ouvem a mensagem, que ouvem a palavra, meu Pai, que recebe as boas novas, mas, meu Deus, a questão do livre-arbítrio está na escolha de eles quererem o Senhor ou não, Senhor. Ó Deus, e nesse instante, Deus, nós apresentamos este lugar ao Senhor, repreendendo toda ação de morte, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o espírito da morte, meu Deus, seja agora repreendido em nome de Jesus, Senhor. Pai Santo, Pai querido, ó Deus amado, visita agora essas vidas que aí estão,
Ó Deus, se foi de fato que morreu alguém aí, meu Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor console os familiares dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que elas, através desse resultado, Senhor, se for verdade, Senhor Deus, que houve morte, através desses resultados, essas famílias, Senhor Deus, venham se render ao Senhor. Ó Deus, aqueles que andavam junto a esses, meu Pai, também possam refletir e sair dessa vida, ó Pai. Portanto, Deus, visita agora esses corações, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero também apresentar a vida do Pepe, Senhor. Ó Deus, esse jovem que já foi diversas vezes, ó Deus, instruído, meu Pai, acerca do Teu Evangelho. Diversas vezes nós falamos para ele, Senhor. Ó Deus, que o Senhor é o Deus que salva, que é o Deus que cura, e que o Senhor não criou para viver dessa forma, Senhor. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi só 5 nem 10 vezes. Foram diversas vezes, Senhor, que a sua igreja falou com ele. E eu me lembro aqui, Senhor, e um dia eu disse a ele que a misericórdia do Senhor também tem prazo de validade. E ai daqueles que abusam da misericórdia de Deus. Pois, meu Deus, recebemos a notícia que ele foi baleado, Senhor, e está em um determinado local, sangrando, Pai, perdendo sangue. Que o Senhor, meu Pai, por favor, tenha misericórdia e dê mais uma chance a ele, Senhor, para que ele se renda aos seus pés. Em nome de Jesus Cristo, Pai, visita agora onde ele estiver. Tenha misericórdia, Pai, mais uma vez. Guarda ele, Senhor. Livra da ação do diabo, Deus. Não permita que Satanás ceife essa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Assim como também o Paulo, filho da tua filha Zênia, Senhor, também foi ministrado. Também, meu Pai, foi falado a mesma sorte, que a misericórdia do Senhor tem prazo de validade. Pai, sabemos que eles querem, Senhor Deus, eles querem sair dessa vida, mas eles não conseguem, porque eles faltam, Senhor Deus, uma decisão, Senhor Deus. E essa decisão, meu Deus, parte por cada um deles, Senhor Deus. Não vem do Senhor, são eles que devem escolher, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, ultimamente a palavra ostentação tem prendido muitos desses jovens, meu Pai, no mundo do crime, Senhor. E eu rogo ao Senhor, meu Pai, ó Deus, envia o seu socorro agora a eles, meu Pai. Guarda esses, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, não para eles continuarem da mesma sorte, mas que sejam libertos pelo poder do Senhor. Deus, nós oramos, porque confiamos no Senhor, e nós rogamos a Ti que o Senhor acalme o coração da sua filha Zênia, acalme os corações dessas mães que aí estão preocupadas, meu Pai, que não dormem, ó Deus, que não tem sossego por ver esses filhos dessa forma, Senhor Deus. Acalma esses corações, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Então, Provérbios de número 31. Provérbios de número 31. O seu versículo, se eu não me engano, 5, o 4, 5, 6 e o 7. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, que beba e esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mundo ou do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, essa é a sua mensagem. Fala conosco, essa é a sua palavra. Fala conosco, meu Deus. Deus, medita o seu querer em nossos corações, em nome de Jesus Cristo, e vem nos dar mais uma direção acerca da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, domingo nós, volta lá no versículo 4. Domingo nós falamos a respeito de uma mãe preocupada com o futuro do seu filho, né? Então, essa mãe instruiu ao seu filho conforme
a lei do Senhor. E nós sabemos que todo filho que é instruído pelos seus pais, conforme a lei de Deus, a probabilidade deles se desviarem é a mínima possível. Amém? Então, nos versículos 2, vai dizer o seguinte, volta aí no 2. Como filho meu, do meu ventre, e como filho dos meus votos. Versículo 3, ela vai dizer, olha, Lemuel, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Versículo aí mesmo, ali mesmo. Então ela estava dizendo para que primeiro Lemuel não se envolvesse com mulheres estranhas, mulheres que possivelmente estaria pronta para destruir a vida de qualquer homem que se aproximasse dela. Eu ainda falei que existem mulheres e mulheres. Observe que no versículo 10 em diante, o Provérbios vai falar das mulheres virtuosas, as mulheres de força, pois a missionária até pregou aqui. Mas quando ela está dizendo, não se dê às mulheres a tua força, ela não está falando da mulher virtuosa. Amém? Ela está falando das mulheres que são mentirosas, das mulheres que são enganosas, né? Mulheres de toda sorte, de todo mal, de toda a malignidade de seus corações. Então ela já estava dizendo, olha, tenha cuidado com essas pessoas. Eu ainda citei que o próprio Sansão foi um dos que, por não ouvir os conselhos dos seus pais, se envolveu com uma das filisteias e foi proibido, né? Foi proibido pelos seus pais que ele não se envolvesse, mas quando ele viu a filisteia, ele não se aguentou, né? E ela era uma mulher enganosa, tanto que enganou ele e chegou ao extremo. Estou só passando cima. E em seguida, no versículo 4, a mãe dele vai dizer, olha, Lemuel, não é próprio dos reis, né, beber vinho. E aí é onde eu quero falar a respeito, porque muita gente fala que é bom tomar um pouco de vinho, né? Outros dizem que não vê nada de mal tomar, e por aí em diante. Eu tive um desprazer durante a semana passada, aonde um crente, um pseudo-cristão, falou para o rapaz que tem um comércio em frente ao meu, perguntou a ele se ele tinha, e o rapaz disse que não tinha. Depois ele retorna, uns 2 dias depois, no dia que ele perguntou, eu estava junto do rapaz, não sabia que ele era crente. 2 dias depois ele retorna e diz ao rapaz, rapaz, eu tenho 3 dias. Então, a cerveja que ele queria era uma cerveja sem álcool. Para mim não faz diferença nenhuma, para mim é a mesma cerveja. Para mim é a mesma cerveja. Então, a mãe de Lemuel já está dizendo que não é próprio, não é bom dos reis beber vinho e nem dos príncipes desejar bebida forte. Então ele já estava no coração dele desejoso a beber. Compreende? Então, tratando dessa parte, o texto vai dizer o seguinte: a mãe de Lemuel aconselhou a ele, primeiro, a não se dar às mulheres, né, estranhas. Naquela época, muitas vezes naquela época, o rei ajuntaria, claro, um grande harém, né? Ele sendo rei, teria todas as mulheres ao seu favor, né? E prontamente se envolvia com todas elas, né? Sexualmente com todas elas, com muitas e outras, várias mulheres, né? Mas a mãe dele sabiamente aconselhou, e ela disse ainda que a sabedoria da mãe dele era sempre de dizer a ele que esses comportamentos
iria destruir a sua vida. Daí, da mesma maneira, ela aconselha ele a evitar a bebida forte, para que sempre tivesse a mente sóbria para reinar com justiça. Então, quando ela diz que ele é proibido ele tomar vinho ou bebida forte, é porque se uma vez o homem se deixa ser levado pela bebida, automaticamente ele perde o seu controle racional. O seu equilíbrio já se vai embora. O seu raciocínio não é mais o mesmo. Não é assim que funciona? Quando o homem não tem coragem para falar com atitudes, fala até o que não deve. Não é assim? Outros para criar uma atitude mais de valentia e por aí vai. Então ele já sai do seu equilíbrio mental, ele já foge, então ele já não age mais com justiça, com retidão. Ele já está agindo de acordo com a bebida. Amém? Então, existem algumas pessoas, eu estava meditando, e existem algumas pessoas que eram amigos de Deus, e por conta da bebida, causou sérios danos à família, causou vergonhas, diante de todos. E um deles foi Moisés. Moisés, depois do dilúvio, depois do dilúvio, foi Noé? Foi Noé. Noé, desculpe. Depois do dilúvio, Noé, por sua vez, sabendo que era proibido por Deus tomar vinho, se deixou ser levado pela embriaguez e ali começou a beber. Depois daquela situação que aconteceu, Moisés se despiu diante dos Noé, sempre que estava em Moisés, se despiu diante dos filhos, e aquilo causou uma grande vergonha, porque a bebida ela é, quer ou não, algo alvoroçador, ela causa vergonha, Então o vinho ele é escarnecedor, e a bebida forte ela é alvoroçadora, e todo aquele que por eles é vencido, diz Provérbios, no versículo, capítulo 20, versículo 1, você botar, diz que por eles vencido, esse não é sábio. Como a mãe de Lemuel está representando aqui a sabedoria, amém? E ela agora está instruindo ao seu filho que não beba, amém? É óbvio que esse texto aqui a gente pode entender só como um vinho, mas a ideia aqui é de vícios, amém? É de vícios. Ele está sendo levado para o tema do vinho, da bebida forte, o vinho, mas o tema aqui, você pode observar que é algo vicioso, amém? Aleluia. Então o sábio mostra que há perigo no vinho e que ele é enganador. E ela disse: olha, ouve, filho meu, e ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho e nem entre os comilões de carne, porque os beberrão e comelão caem em pobreza, e a sonolência vestirá os trapos do homem. Então, já que ele tinha um reinado, já que ele era rei, certo? Ele precisava de equilíbrio para conduzir bem o seu reinado. E bem assim, muitas vezes, em nossas casas, ou até mesmo no trabalho, há uma necessidade de nós estarmos sóbrios para conduzir bem as coisas. Talvez você e eu não sejamos viciados no vinho, mas estejamos viciados em outras coisas e que nos causam um desequilíbrio emocional. Portanto, pensar naquela outra situação, portanto, estar viciado em outra situação e esquece de conduzir bem, sabe, a sua casa, de conduzir bem o seu trabalho, a sua liderança. E aí é que eu pergunto, como pode um pastor dizer que não faz mal em finais de semana tomar uma taça de vinho? Porque foi essa a argumentação
que me fizeram. E não era nada demais. No final de semana, e desde já, o texto aonde Paulo orienta a Timóteo a tomar um cálice, se eu não me engano, não é isso? Não é isso que fala? E tomasse um cálice. Baseado nisso, muitos estão caindo nessa cilada, em tomar vinho e sendo levado à bebida forte. E eu lembro aqui agora, aonde o irmão, não sei se chama de irmão, ou se chama de primo, não sei, ele é líder, ele lidera um pessoal, e eles pregam a palavra, amém? Tem a Bíblia na mão, medita, eles oram, mas depois que termina o culto, são cervejas e vinho misturado. Como eu posso ser sóbrio a respeito da palavra se eu estou embriagado com outras coisas? Como posso eu orientar alguém se eu cheio de bebida forte? Então, eles têm essa prática de beber logo após o culto. E aí a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, porque causa contenda, mas sede cheios do Espírito Santo. Então, a mãe de Lemuel se preocupava com que ele fosse um rei sábio, que conduzisse bem o seu reinado, tivesse sabedoria nas suas palavras, tivesse uma direção correta, vinda do alto, vinda de Deus, para que ele pudesse falar com ousadia, para que ele pudesse orientar, para que ele pudesse guiar. Então havia essa necessidade que ele não se envolvesse com as mulheres estranhas, e havia uma necessidade que ele não se desse ao vinho e nem desejasse bebida forte. Aleluia! Então, primeiro diz, a bebida ela tem um passado sórdido, como nós acabamos de falar a respeito de Noé, bebendo o vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da tenda. Então parece que a bebida alcoólica influencia a pessoa a fazer o que jamais faria se estivesse sóbrio. Eu conheço crentes que agem de acordo com o que assiste nas novelas, porque está embriagado pelas novelas. Eu conheço um irmão que é viciado em novela, e até mesmo a forma dele falar é como se ele estivesse fazendo parte daquela novela. A embriaguez dele é tanta, por isso que eu disse que tudo é vício, tudo é levado por vício. Será que se ele estivesse, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, querendo machucar ninguém. Quem assiste novela, não estou aqui condenando ninguém. Eu estou falando de vícios. Amém? Quem assiste novela, fique em paz. Não estou aqui para... Pode ser também no futebol, pode ser em qualquer área que estiver aí. Então, será que se Noé estivesse sóbrio, ficaria nu dentro da tenda, diante dos seus filhos? Será que ele teria essa atitude? É óbvio que não. Como eu disse, a bebida, ela nos encoraja a fazer coisas que a pessoa, na sua sã consciência, jamais faria. Amém? Segundo, quando as filhas de Ló desejaram ter filhos do pai, elas embriagaram e depois procuraram o álcool. Em si não estimulou a concepção, mas elas sabiam que Ló ficaria muito mais passível de cometer essa imoralidade se estivesse bêbado. Vamos lá, Gênesis capítulo 9 ou capítulo 19, para ficar mais claro aqui. Gênesis 19, seu versículo 30 em diante. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas duas. Versículo 31. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho
e não há homem na terra que entre a nós, segundo os costumes da terra, de toda a terra. Vem, demos de beber o quê? Ao nosso pai, e deitemo-nos com quem? Para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. Versículo 33. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite. E veio a primogênita, fez o que com o pai dela? Vamos melhorar isso aqui? E veio a primogênita, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Continue, varão. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. Olha ele viciado. Olha ele viciado. Está vendo aí? Foi um dia, chega a lamber os dedos. No outro dia, porque quem dorme tem que acordar bem. Acorda meio com ressaca e tal. Mas ele fez como o irmão Rogério fazia antigamente. Vou tomar outra por cima, por rebater, outra por cima para poder ficar. Era assim. Aí, demos de beber, viu, também esta noite. E então, entra tu e vai fazer o que com ele? Vai cuidar dele? Vai se deitar com ela para que em vida conservemos a descendência do nosso pai, de nosso pai. 35. E deram de beber vinho ao seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Versículo 36. E conceberam as duas filhas de Ló e seu pai. Se é na época de hoje, diziam que ele era um estuprador, não era não, irmão? Ele estuprou as filhas dele. Mas ele estuprou não de forma forçosa. Elas se ofereceram e com a inteligência usada para o mal, dopou o pai dela de cachaça, e ele, com desejo no coração, porque se ele dissesse não, não teria acontecido nada disso. E aí é que está o segredo. Muitas vezes ninguém diz não. O pastor não está aqui, o evangelista não está aqui, os irmãos não estão aqui, sabe de uma, eu estou aqui sozinho, nesse sol quente, eu vou tomar ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo, eu vou tomar um. Aí aparece uma pomba suja. Rói. Senta e pisca o olho. Ele não se contenta com uma, toma duas, porque já viu a pomba suja bonita, de saia, né, curtinha. E aí, meu irmão, cai no laço do diabo. Compreende? O pastor não viu, eu não vi, os irmãos daqui não viram, mas Deus vê todas as coisas. O perigo mora aí. Ele foi aliciado pelas filhas. E muitos que já estão no desejo no seu coração de fazer isso. Não tem ninguém aqui, eu vou fazer isso mesmo. Compreende? Já a mãe dele já está dizendo, não faça isso. Porque chegaria um dia que a mãe dele não estaria mais com ele. Ele daria agora com as próprias pernas dele. E com o conselho que a mãe dele deu a ele, logicamente, na hora da dividida ele dizia, não, está repreendido Satanás. Compreende? Eu não vou perder meu reinado para você não. Quem me deu foi Deus. A minha família quem me deu foi Deus. Amém? Aleluia. Não foi para você, para o diabo destruir não. Quem me deu foi Deus. Por isso eu não vou cair nessa cilada. Então a gente entende que a bebida, ela causa destruição. Amém? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Esse é o texto base que muitos usam para os crentes. Versículo de número 23. Volte aí para o 20 aí, varão. Aos que pecarem, repreende-os,
na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais águas só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes. E agora, Josué? E agora, minha irmã? Como é que a gente faz agora aí, minha irmã Alice? Como é que faz aí, irmã Lita? Ele está dizendo que não é para a senhora mais beber água quando a senhora tiver com dor no estômago. Não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho. Não, vai ter um momento que a senhora vai beber água e vai ter que tirar água, agora vai botar um. Vamos lá. Observe que aqui é uma questão de saúde. Amém? E naquele período não existia tais remédios como existe hoje. E nós sabemos que os psicotrópicos chamados, muitos já vêm com um teor de álcool inserido nos remédios. Para esse fim, hoje, quando se sente dor no estômago, o que é que toma? Ranitidina, omeprazol, hidróxido de alumínio, chá de boldo. Aí vai a irmã Vera, eu vou tomar um golezinho do vinho, sabe? Porque eu tô afim, minha boca tá, cheia de água, porque lá Timóteo está falando que Paulo falou a Timóteo que ele pode, tome um pouquinho de vinho por causa do seu estômago e suas frequentes enfermidades. Compreende? Naquele período não se tinha esse recurso. Hoje nós temos outros recursos e por isso é que a gente não pode cair nessa cilada aqui. Amém? E aí vai. Vamos lá. Então, pois é. Às vezes se usa esse texto para mostrar que é possível beber. Muitos se apegam a esse texto e é possível você beber, mas de fato o que ele faz é justamente o oposto. Se Timóteo tivesse tido o hábito de beber uma cerveja aqui e ali, porque precisou que Paulo lhe desse uma permissão, e aí foi uma permissão que Paulo deu a ele, compreende? Para que ele fizesse esse uso desse vinho, para usar um pouco de vinho como remédio. Esse texto nos leva à conclusão de que o uso do álcool pelo cristão deve ser uma exceção. Ok? Uma exceção. Se o médico disser assim para mim, Lázaro, para você ficar bom, você vai ter que tomar todo dia um gole de vinho. Todo dia, você, na hora do almoço, principalmente na hora do almoço, para abrir o apetite, né, irmão? Certamente, em poucos tempos eu me tornarei um viciado, porque não será mais para que eu fique bom da enfermidade. Compreende? Oi, minha irmã. Mas esse vinho aqui, minha irmã, era um vinho processado. Não. Observe bem. Não, observe bem. Você já tomou um? Nós trouxemos um para aqui, não foi? Nós trouxemos. É uma polpa mesmo. É uma polpa, é a fruta. Trouxe o suco, não foi? Mas tem aquela polpa, não é isso? Vende. É uma polpa. Daquela polpa ali, eles não botam a não ser água para poder chacoalhar e ele ficar mais fino. Porque se tiver grosso, você não tem condição de tomar. Então você dá uma chacoalhada nele e você não precisa botar absolutamente mais nada. Porque ele já é a polpa da uva. Compreende? E que se você botar uma pedrinha de gelo
e sentar numa praia e começar a beber, você vai levantar dali meia, sabe? Nós compramos os argumentos. Então nós vamos mudar essa frase. Vamos mudar essa frase. Nós tomamos suco da uva e não vinho. Eu estou entendendo. Mas só que esse daqui e aquele que Jesus fez o milagre, sem ser o que Jesus fez o milagre, o que antes de Jesus fazer o milagre já era um vinho processado. Não era o vinho puro, não. Não era o... Com certeza. Então, você já vê que a história já vai mudando. Compreende? Então, voltando aqui. Então, esse texto nos leva a uma conclusão de que o uso do álcool pelo cristão deve ser uma exceção, não uma regra. Muitos remédios aí, muitos nossos remédios, como eu falei, né? Nos dias de hoje, contém álcool e outras drogas intoxicantes. O discípulo de Cristo deve ser muito cuidadoso com ele e usá-los apenas com muita moderação. Fato de que é uma exceção, no caso dele, precisou ser dada para permitir o uso de remédios com teor alcoólico, sugere que é errado beber por prazer. Aí eu pergunta, Josué, você tomasse uma cerveja hoje, tomaria sem prazer ou com prazer? Mas se você desejei tomar uma cerveja agora, vai ser por quê? Por prazer. Sim ou não? É o prazer, meu irmão, das coisas. É o prazer de você sentar e ficar na frente de uma TV o tempo todo. Isso é prazer e dá prazer. E a bebida dá prazer ao homem, né? Prazeres momentâneos. E era essa referência que a mãe de Lemuel estava fazendo. Cuidado para você não cair nesses falsos prazeres que são momentâneos, mas que destrói. Amém? Mas que destrói. Então a Bíblia sistematicamente exige que sejamos sóbrios. Amém? É melhor que não beba. Sejamos sóbrios. E aí, 1 Tessalonicenses vai dizer o seguinte, volta lá. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, fala. Não durmamos, pois, como os demais, que é dado ao vinho, que é dado à bebida forte, mas vigie e que sejamos. Estará alguém sóbrio bebendo? Não. Andará esse cambaleante. Amém? 2 Timóteo 4, versículo 5. E outro irmão com a Bíblia aí, abra aí 1 Pedro, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Mas tu, ser sóbrio em tudo. Não é naquilo ou naquela coisa, é em todas as coisas. Sejamos sóbrios. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Mas para isso é preciso ser o quê? Sóbrio. Amém? Quem achou aí? 1 Pedro 4, versículo 7. E o outro 5, 8. Compreendeu aí? Seja sóbrio, vigie para não cair em tentação. Capítulo 5, versículo 8. Compreendeu? Aí caí na cilada. Oh meu Deus. Pequei, destruí tudo que levei uma década, 2 décadas para construir. E só em uma noite, ou em alguns minutos, ou em algumas horas, por conta dos meus momentos de prazer, amém? Por causa dos meus desejos carnais, deixei de vigiar e perdi tudo em questão de minutos ou em questão de horas, que levei 20 anos para construir, 15 anos para construir. Compreende? Amém? O outro, quem achou? O outro é esse aí mesmo. Entre as primeiras consequências da bebida são a ausência de inibições, o enfraquecimento do autocontrole, a falta de juízo,
Essas consequências ocorrem bem antes da pessoa começar a perder o controle das habilidades motoras, a falar arrastadamente, etc. O diabo está sempre procurando nos tentar. Para enfrentar a essas tentações, o Filho de Deus deve estar profundamente alerta e sóbrio a todo tempo. Por isso o livro de Provérbios nos aconselhou durante essas 31 semanas, amém? Para que buscássemos a sabedoria, sejamos temente ao Senhor, para não cairmos nessa cilada do diabo, amém? Porque aquele que teme a Deus não cai nessas ciladas, amém? Aquele que busca a Deus, aquele que busca se encher do Espírito Santo, não cai nessa cilada desses vícios, aleluia, glória a Deus. Versículo 8 e 9 de Provérbios. Abre a tua boca, depois que você, olha, observe, não se dê às mulheres, não beba bebida forte. Depois que você fizer todas essas coisas, Lemuel, abra a sua boca em favor daqueles que não podem falar, pela causa de todos que são designados à destruição. Essas pessoas aí são pessoas que precisam de ajuda, precisam de uma palavra, e para essa pessoa receber essa palavra, tem a necessidade de se estar sóbrio para falar, precisa estar cheio da sabedoria de Deus, precisa ter a orientação dos céus para abrir a boca em favor daqueles que não podem falar. Não está se falando da pessoa muda de nascença, não, sabe? São pessoas sem direção de Deus, são pessoas que não sabem o que dizer na hora das aflições, amém? Na hora das angústias, pessoas que estão aí, ó, descendo a destruição. Eles terão sempre uma palavra de ânimo para essas vidas. Versículo 9, para terminar. Abre a tua boca e julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Amém? Aleluia. Então, esses ideais, hoje, observe bem o que é que está acontecendo no tempo de hoje. Quem era para estar defendendo essas pessoas? Quem era no tempo de hoje? Quem deveria estar fazendo? As autoridades. Pergunta. As autoridades não são dadas a ouvir, não? O irmão Lázaro, você está julgando. Você está julgando. Como é que você sabe que ele está? Quem era para ajudar os pobres? Varão. Não eram os nossos governantes? Não é? Não era eles que tinham que estar ali agindo de forma correta, justa? E por que está essa miséria toda no país? Embriagados só pelo vinho? Embriagados pelo dinheiro, pelo poder, pela ganância, amém? Pela prostituição, pelas orgias, por conta da falta de sabedoria de Deus. São homens que conhecem a letra, são homens que estudaram, mas lembra lá que dizia que conhecia toda a literatura, né? No capítulo 30, mas tinha um coração sujo. Ele pedia que Deus limpasse o coração dele. Não é isso? Deus, primeiro tire toda a mentira, né? E toda a vaidade do meu coração. Conheço de tudo nessa terra, mas não vale de nada, porque não tem uma sabedoria do Senhor. E ele desejou ter isso no coração dele. Amém? Isaías, para finalizar. Mas em breve, irmãos, em breve, o grande rei, o protetor dos indefesos, aleluia, virá e estabelecerá o seu reino de justiça neste lugar. Amém? Isaías capítulo 5, versículo 11. Para finalizar, eu quero deixar esse texto. Vocês vão ler. E você? Ai dos que se levantam.
Ai dos que vivem procurando, ó, pela manhã, o dia todo, prazeres. Isso chama-se prazeres. Amém? E tem um monte assim. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Muita gente procura um prazer em tudo quanto é lugar. Nós fomos em uma casa e fomos passar alguns dias nessa casa. E essa casa é um pessoal evangélico. E nessa casa, meu irmão, nós encontramos lá diversas caixas de cerveja sem álcool. E um dos seus filhos, uma vez, crente, desde pequenininho, cresceu dentro do evangelho. E um desse seu filho, o caçula, achou por bem, no curso onde estava, com os colegas, achou por bem experimentar algo mais forte, algo que lhe desse um prazer mais forte, e foi tomar Smirnoff. Diego José fez assim, ó. Tomou Smirnoff. E eu pensei, né? Se ele tomou Smirnoff, porque a sem álcool não saciou mais ele. E quando eu fui conversar com os pais, que ele havia experimentado essa bebida, você sabe o que eu estou falando, né? Os pais na minha frente, a culpa é sua, a outra culpa é sua. Eu saio para trabalhar e você fica aqui com ele. Hã? Nessa hora, ninguém queria a culpa. Cada um fez com Adão, pois o menino já estava se tornando, porque ele partiu para uma bebida mais forte. Aconselhe ele, sente e conversa com ele. Já está um homenzinho e está querendo experimentar as coisas desse mundo. O outro vizinho, crente, a sua esposa crente, os filhos desde pequenininho, desde bebê. Se não bastasse, nesse mesmo lugar, estou falando porque quem me disse foi quem estava com ele, levou o filho a uma dessas barraquinhas, onde fica os coelhinhos, né? Onde fica um sindicato. Levou o filho lá, pegou o filho mais velho, pegou uma dose e colocou na boca do filho, para você saber o que é bebida. Observe que a mãe de Lemuel, meu filho, sente aqui, né? Com toda a simplicidade, meu filho, eu vou lhe aconselhar para que você não se envolva com as mulheres estranhas, para que você não destrua a sua vida. Meu filho, também, eu vou lhe orientar para que você não seja dado à bebida, ao vinho, porque essas coisas vão destruir você, vai destruir sua vida, vai destruir sua família, sabe? Vai destruir seu reinado, vai destruir os seus sonhos. A mãe dele foi mais simples como a pomba, né? Como o provérbio diz, né? Sejamos simples. E ele não. Pegou o filho e empurrou uma cachaça na boca do filho para mostrar o que a cachaça faz. Hoje o seu filho, você sabe dele? Sabe dele? Não, né? Sabe não. Você não sabe não. Hoje o filho dele está esculhambando com as meninas aí fora, dentro da igreja. É? Mas não instrua o filho não. Não oriente seu filho não. Não vigie não. Não seja vigilante com seu filho não e com você mesmo não, para você vai ver o que vai dar no final. Amém? Então assim hoje eu termino com essa mensagem, que sejamos sóbrios o tempo todo, e com as nossas vidas e com a vida dos nossos filhos. Amém? Sempre orientando com a sabedoria do alto, não com a sua sabedoria. Amém? Sempre dando direção de Deus para a vida deles. Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor tem nos orientado, Pai. O Senhor, como eu tenho dito, o Senhor tem uma grande preocupação
para com as nossas vidas, Senhor. E é por isso, Deus, que o Senhor colocou essas 31 semanas, meu Pai, de provérbios aqui neste lugar. Muitos até murmuraram, mas, Senhor Deus, isso serviu, meu Deus, como um alerta para nossas vidas. Eu creio que muitos estavam dormindo aqui neste lugar, Senhor. E a partir do momento que nós começamos a mergulhar neste livro, ó Deus, muitos acordaram, Senhor. Muitos se alertaram. E até a última ministração da palavra, talvez com sua filha Verônica, com seu filho Josué, não sei, Pai. O Senhor ainda falará algo mais. Senhor, ali foi a mãe dele, Senhor. Mas o pai também tem incumbência, meu Deus, de ajudar na criação dos seus filhos. Pai, coloca a mente do Senhor, meu Deus, em nossas vidas. Coloca a mente do Senhor na vida dos nossos filhos, meu Pai, para que eles continuem tendo a mente de Cristo. Não permita, meu Deus, que os seus filhos aqui neste lugar desviem, Senhor Deus, do caminho do Senhor. Não permita, Deus, que nenhum daqui, meu Deus, seja dado ao vinho, aos vícios, aos prazeres carnais, Senhor Deus. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, nos enche do Teu Santo Espírito, Pai, para não cairmos em tentação, Senhor Deus, para que não venhamos envergonhar o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor Deus. Nos socorre, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Não permita, Senhor. Não permita que nenhum de nós, meu Deus, caiamos nessa cilada do diabo. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estenda a sua mão para o alto. Digam comigo: glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo. Eu digo agora que o amor de Deus Pai, a graça, a consolação, a comunhão, a sabedoria do Espírito Santo repousa sobre todos vós, repousa sobre todos nós, desde agora para todo sempre. Pai, eu te peço que o Senhor assim continue consolando a família do seu Lima, Senhor. O Senhor continue consolando também o seu filho, meu Deus. Pai, o irmão dele partiu, mas a vida tem que seguir, Senhor. E ajude o seu filho a superar esse momento que é difícil para todos, meu Deus. Mas, meu Deus, que o Senhor assim fortaleça ele, que o Senhor continue dando a ele sustento, ânimo, Senhor Deus, para continuar vindo à sua casa, para continuar a te adorar, a te louvar, Senhor Deus, a bendizer o teu nome, Senhor Deus. Ajuda a sua família, os seus familiares também, ó Deus, a esposa dele, se tinha esposa, os filhos, consola eles, em nome de Jesus, Pai, para a glória de Jesus, amém. Graças a Deus.